Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese e hoje, dando continuidade a um módulo da disciplina Teorias da Aprendizagem, abordaremos dois pensadores importantes para pensar no conceito de aprendizagem e na relação aluno-aluna, professor-professora. São eles, David Paul Ausubel e Carl Rogers. Bom, eu já deixo meu contato de antemão, caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão de vídeo, alguma questão, eu deixo o meu contato para que a gente possa aproximar a nossa relação, tá bom, pessoal? Então, o mapa da nossa aula hoje vai ser apresentado em dois momentos. Numa primeira parte, nós vamos falar de Ausubel, suas contribuições aí para a questão da aprendizagem, em especial após apresentar a biografia dele, nós vamos falar do conceito de aprendizagem significativa, que é um conceito muito utilizado em educação atualmente. Ele foi um boom aí do campo da teoria de aprendizagem, por isso que é tão caro nós aprendermos esse conceito. Na segunda parte, nós iremos falar da psicologia humanista de Carl Rogers e da abordagem centrada na pessoa aplicada ao contexto da educação. Tá? Então, iremos num primeiro momento apresentar a biografia e no segundo momento falar desse método não diretivo associado aí à relação de professor e aluno. Bom, entrando aí na primeira parte da aula, né, para o David Ausubel, a aprendizagem significativa ela se mostrava como um desafio, né? Então, trazendo aí uma situação, interpretando a teoria do David Ausubel, o cognitivismo procura descrever, em linhas gerais, o que sucede quando o ser humano se situa organizando seu mundo de forma a distinguir sistematicamente o igual do diferente. Então, Ausubel, epistemologicamente, ele é um psicólogo cognitivista, e ele vai entender, né, como é que os processos da mente funcionam em relação aí à tarefa dele de aprendizagem, né? Como é que pensamento, comportamento e emoções atuam no cenário, no ambiente de aprendizagem, né? Então ele vai seguir essa esteira do cognitivismo, tá bom, gente? Eu sempre friso a abordagem do teórico, porque é muito comum estudantes de psicologia terem erros de abordagem. Então é importante que a gente conceitue isso, né? Então, Ausubel, na esteira da abordagem cognitivista, né, ele vai se propor a explicar o processo de aprendizagem por meio do processo de captação da mensagem pelo comportamento, pensamento e sentimento. A isso nós chamamos no cognitivismo de tríade cognitivista, né? O modo como eu penso e sinto o mundo é o modo como eu me comporto. Então, como é que isso vai ser manifestado na educação? Vou trazer outra situação aqui, é a habilidade de organização das informações que deve ser desenvolvida. Então, é como a gente classifica nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, essa habilidade de categorizar e classificar, né, as informações, o sistema de aprendizagem. Então, entrando um pouco na história de vida do Ausubel, ele foi um grande psicólogo norte-americano. Ele faleceu recentemente, em 2008, né? Então, ele é bem contemporâneo mesmo. Ele é alguém que viveu aí os nossos tempos, a nossa época, pegou guerras. Então, ele tem, assim, uma história bem interessante nesse aspecto. Então, da onde que surgiu o interesse dele em pensar em sistemas de aprendizagem? Surgiu a partir do seu inconformismo com a educação que ele recebeu durante a infância, né? Então, as formas de aprendizagem que ele recebeu quando ele era criança, para ele não eram tão significativas, contemplavam tanto o aluno. Então, por isso que ele desenvolveu aí um método de ensino diferenciado. Bom, em termos de história de vida, ele foi filho de família judia, imigrante da Europa Central. Então, muitos alunos e alunas me perguntam, né, por que a maioria dos teóricos modernos, pelo menos na psicologia, é filho de judeu. Dentro do judaísmo é muito valorizado o estudo e a educação. Então, por isso que a gente vai ter muitos teóricos judeus, né? Exceto com Rogers, né, que aí quando a gente entrar nele, eu vou falar um pouquinho de ideologia protestante. Nasceu em 25 de outubro no Brooklyn, em Nova York.
E sua primeira formação é como pré-médico numa especialização em psicologia na Universidade da Pensilvânia. Nos Estados Unidos é muito comum a formação do psicólogo ser via curso de medicina, né? Diferente no Brasil que tem uma faculdade de medicina. Então, por isso que ele é médico e especializado em psicologia. Então, é uma formação muito longa para você ser psicólogo, fora do Brasil, psicólogo, né? E aí, posteriormente, ele vai se formar médico, ele vai concluir a graduação em medicina na Universidade de Middlesex. Em 50, ele vai se doutorar em Psicologia do Desenvolvimento, que é a cadeira de educação na psicologia, é por via da Psicologia do Desenvolvimento, na Universidade de Colômbia, a mesma que Rogers também vai se formar. E ele foi diretor do Departamento de Psicologia Educacional da Universidade de Nova York. Em 76, foi premiado pela APA pelas suas contribuições à psicologia educacional. Então, ele é um notório aí dentro da psicologia americana, como a gente pode ver. E em 9 de julho, ele falece, né, em 2008, aos 90 anos de idade. Viveu bastante. Então, a pergunta que eu quero disparar para vocês, sendo fiel ao método do Ausubel, por que, né, a aprendizagem significativa? Por que esse nome? Por que essa teoria? Né? Então, para Ausubel, pegando como exemplo didático já, a aprendizagem significativa começaria com o professor fazendo uma pergunta disparadora já na aula dele. Quem é meu aluno sabe que eu adotei essa parte da teoria do Ausubel, porque eu inicio geralmente a aula com uma pergunta e não com contextualização ou conteúdo, como costumeiramente se inicia uma aula, como costumeiramente em metodologias antigas, tradicionais, se inicia uma aula. Por que a gente faz isso? A gente inicia uma aula com uma pergunta para entender a reserva cultural do aluno, para entender o que ele já sabe a despeito daquele tema. Por isso que essa metodologia é utilizada, porque ao aproximarmos o conhecimento que esse aluno tem vindo do senso comum ao conhecimento mais técnico, mais acadêmico, estaremos fazendo aí a transição para conteúdos mais aprofundados. Né? Então, antes da gente entrar em aprendizagem significativa, há um subconceito que é a estrutura cognitiva. Então, por isso que eu selecionei isso primeiro, antes de explicar o que é a aprendizagem significativa. Então, nós aprendemos, o nosso cérebro, a nossa cognição, ela funciona por classificações. Nós classificamos as coisas, né? Então, a estrutura cognitiva é o principal fator para influenciar a aprendizagem. É a nossa capacidade de classificar coisas hierarquicamente, do mais geral para o mais específico, né? Então, esses conceitos, eles vão chamar, na teoria do Ausubel, de conceitos inclusivos e funcionam por generalização. Eu começo de algo em comum, algo geral, e vou aos poucos afunilando esse conceito, essa ideia. Um exemplo disso é a pirâmide conceitual. Sim, gente, você que quando o professor ou a professora pede para fazer mapa mental, para fazer pirâmide de conceitos, então isso também é uma técnica do Ausubel. E por que o mapa mental? O mapa mental, ele te ajuda a ver os conteúdos gerais e do geral e para o mais específico. E ele também te ajuda a tirar um substrato do que é mais importante de um conceito. No caso da pirâmide conceitual, que é a outra proposta também, isso seria mais para uma estratégia de ensino do professor. Então, dentro desse conceito de pirâmide conceitual, ele vem da estrutura cognitiva, da ideia da gente estruturar o nosso cérebro, a nossa relação com o mundo no nosso cérebro, classificando coisas, né? Então, a ideia seria começar, por exemplo, uma aprendizagem de turma da 4ª série. Eu começaria explicando o que é o reino animal. Então, o reino animal engloba tudo, inclusive nós, né? Então, eu falaria da concepção de reino animal. No segundo momento, eu já começaria a afunilar. Eu partiria. Então, você percebe, ele parte de uma coisa universal, vai para uma coisa particular, até ir deixando cada vez mais estreito o conceito. Então, dentro da ideia de animais, estão os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Isso tudo se eu quiser falar de seres humanos, por exemplo. Então, dentro dessa classe, eu vou especificar mais ainda. Né? Mamíferos são animais terrestres. Aves, répteis, são animais terrestres também. Peixes e anfíbios são animais aí
aquáticos, né? Então, e os aéreos, nesse exemplo não consta, né? Eu poderia colocar aves. Ah, é que tá bagunçado, tá? Aves aqui como aéreos, né? Então, aqui seria um maior afunilamento, para daí eu poder falar de seres vivos, né? Para daí eu poder falar da condição humana e assim por diante, né? Então, cada vez mais, vocês percebem que isso vai sendo afunilado, né? O que nos une, somos seres vivos, e aí vamos entrando aí na condição humana, que o sujeito é um animal mamífero, e assim por diante, né? Então, esse seria um exemplo de pirâmide conceitual. Então, a estrutura cognitiva, ela é uma subcategoria para a gente entender o que é aprendizagem significativa, né? Então, como que eu, traduzindo em miúdos, classifico e faço com que o aluno, ele grave aquele conteúdo, o que for importante, por isso do significativo, porque o Rogers vai usar o mesmo termo para outra coisa, por isso que eu estou deixando bem explicado isso aqui, né? Então, o que eu consigo prender na cognição do meu aluno? O que eu consigo fazer com que esse aluno ele saia da minha sala de aula, ou essa aluna, e ele não se esqueça do conceito? Como é que eu cativo ele dentro do campo da cognição por meio da estrutura cognitiva? Por meio dessa classificação do geral para o específico. Né? Então, a ideia toda seria essa, né? E aí estaria o desafio do professor, né? Em selecionar conteúdos mais abrangentes para seguir para os mais específicos, abstratos, menos abrangentes em uma disciplina. Então, muitas vezes, a gente começa uma disciplina dizendo o que é o pensamento cognitivista, o que é, para daí chegar nos conceitos cognitivistas, por exemplo, né? A aquisição de uma estrutura cognitiva adequada é o uso de conceitos essenciais que em uma disciplina tenham poder de inclusibilidade e generalidade. Né? Essa inclusibilidade, ela vai acontecer por meio dessa ponte entre o que o aluno já traz de conhecimento prévio e o que eu tenho a oferecer para esse aluno. E o que eu tenho a ensinar para ele, a transmitir para ele, que ele possa captar, tá? Dentro da estrutura cognitiva, no campo da aprendizagem significativa, né, outra forma de organizar o ensino de acordo com Ausubel é por meio dos mapas conceituais. Então, além da pirâmide conceitual, ele vai propor o mapa conceitual como estratégia para o aprendizado, que constrói em um diagrama que indica a relação entre conceitos. Então, eu partindo do geral para o específico, em termos de conteúdo inclusivo, entre o que o aluno traz de conhecimento prévio e o que eu tenho a oferecer, eu vou trazer, né, essa categorização por meio dos mapas. Os mapas conceituais, né, para quem ainda não conhece, eu coloquei um adendo aqui, são demonstrados a partir de uma relação hierárquica do geral, do importante para o específico. Aqui está um exemplo de mapa conceitual. Então, conteúdo superordenado, muito gerais e inclusivos. Então, aqui, por exemplo, nessa bolinha roxa, aqui, que você pode visualizar na tela, eu começo de um tema geral. O que é o todo do que eu quero apresentar? Do geral, eu vou para os temas mais subordinados, né? Então, a gente pode dizer, David Ausubel aqui, por exemplo. Aqui eu posso colocar a aprendizagem significativa na bolinha vermelha e na bolinha azul, roxa, para quem estiver vendo, né, da viés cognitiva, essa bolinha, você pode dizer estrutura cognitiva. Aí dentro dos conceitos, né, de estrutura cognitiva, a gente pode colocar diagrama, mapa conceitual, e dentro do conceito de aprendizagem significativa, a gente pode colocar tríade cognitiva, a gente pode colocar também, né, a questão da captação de recursos, né, dos conteúdos inclusivos e assim por diante. Então, a gente vai cada vez mais especificando. Esse último item também, o mais específico, que são as 4 bolinhas últimas, né, a laranja, amarela, verde e azul, ele também pode se encarregar de exemplos para fazer uma relação de aprendizagem por analogia. No caso de analogias, que eu sempre explico em sala de aula, é que ela é uma representação imperfeita dos conteúdos. Então, nem toda analogia ela vai ser perfeita. Algumas analogias serão coxas, mas se você guardar aquele exemplo, recortar, elas poderão servir à ideia principal de conceito.
Dentro do conceito de aprendizagem significativa, há outras subcategorias, como a substancialidade. Então, é a relação entre o material a ser aprendido e a estrutura cognitiva não deve ser tomada ao pé da letra. Ou seja, eu consigo entender uma palavra sem necessariamente entender letra por letra, porque em termos de imagem eu já captei. Isso acontece com muita criança em nível de pré-alfabetização, por exemplo. O princípio da diferenciação progressiva. As ideias inclusivas precisam ser apresentadas primeiro para depois serem diferenciadas. Então, eu primeiro estabeleço um ponto de semelhança entre o que o meu aluno ou a minha aluna traz do conhecimento prévio, para depois trazer algo diferenciado disso. Porque eu estou preparando um campo cognitivo, um ambiente facilitador do ponto de vista cognitivo. Então, é outra estratégia de ensino que o Ausubel propõe, né? Eu costumo fazer isso em sala de aula, né? O pessoal que já me viu falando já deve ter percebido que eu faço isso. Eu, na verdade, não sigo uma teoria específica, né? Eu vou adaptando à medida que eu sinto a necessidade daquela turma. Então, se eu não usei isso na sua turma, é porque a dinâmica da sua turma funcionava diferente, tá? Então, porque eu tenho muito ex-aluno também que está assistindo minhas aulas, então é bom deixar isso claro. O princípio da reconciliação integrativa, outro conceito importante, é a necessidade do aluno ter uma estrutura cognitiva clara, na qual as ideias presentes sejam diferenciadas. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo, né? Na apresentação de um conteúdo, o professor ou a professora deve procurar tornar claro entre as ideias, as semelhanças e as diferenças, né? Um exemplo que eu gosto de dar, que é muito confundido pelo senso comum, por exemplo, e é uma estratégia para tornar esse conteúdo inclusivo, é a ideia de recalque. Na psicanálise, recalque significa... Bom, vou começar pelo senso comum, vou ser fiel ao método Ausubel, né? Recalque significa no senso comum, no funk, na palavra das pessoas, nos vídeos, tudo, significa inveja. Né? A inveja para a psicanálise, por exemplo, é outra coisa. A inveja seria eu querer destruir o objeto de desejo do outro, uma vez que eu me sinto incapaz de ter esse objeto. Então, você está segurando um salgadinho. Eu sinto inveja do salgadinho que você está segurando, eu vou lá e jogo ele no chão e você perde o salgadinho. É diferente da cobiça, por exemplo, que eu quero um salgadinho igual ao seu. Eu vou lá, me esforço para ter um salgadinho igual ao seu. Trabalho, faço alguma coisa para conseguir esse salgadinho. O recalque, no caso da psicanálise, você vê que é diferente. O que o senso comum chama de recalque, o que de fato é o que o senso comum está falando que é recalque, nesse caso. Na psicanálise, o recalque é aquilo que a moral, a cultura de uma sociedade diz pra gente que não é correto. Então a gente vai lá, reprime e torna aquele conteúdo não tão bem acessível dentro do campo até mesmo dos nossos desejos. A gente reprime aquilo de uma maneira que a gente só pode ter acesso por meio dos sonhos. Vocês percebem a diferença? Então é importante que eu faça essa diferenciação, por exemplo, numa aula de psicanálise. Então, eu preciso reconciliar, retomar alguns conteúdos de base, para que o meu aluno, inclusive, ou a minha aluna, não tenha dificuldade de aprendizagem. Uma coisa que a gente vê muito na psicologia é professor que dá aula de história geral da psicologia. Só que aquele professor, ele tem uma maior expertise, ou aquela professora, em uma abordagem. Então, quando eu vou assumir a próxima grade, que é da outra abordagem que esse professor não tem tanta propriedade, eu preciso começar daquilo que os alunos entendem e fazer a devida reparação, a devida reconciliação. Porque é importante eu apontar se há alguma semelhança e apontar as diferenças, para que não haja aí, né, um erro de associação do aluno. Outros conceitos importantes e que dentro do pensamento moderno é utilizado, gente, desculpa, esse é meu gato, tem vezes que ele aparece nas gravações, tá? Ele chama Maneco, se vocês quiserem vídeo com Maneco, deixem nos comentários, tá? É o conceito de estratégia pedagógica, é a ação prática das estratégias anteriores, ou seja, uma vez que eu sei que existem esses 3 conceitos prévios, para eu promover uma aprendizagem significativa para que o meu aluno, de fato, prenda o conteúdo, né, dentro do campo cognitivo, dos pensamentos, das emoções, ele tem esse envolvimento e passe... Vou dar um salve para a moto agora. Hoje o dia está movimentado, galera. Vocês fazem ideia. Voltando. Dentro aí do campo, né, da aprendizagem, eu preciso pensar quando eu vou
para estratégia pedagógica, como que eu vou implementar a substancialidade, o princípio da diferenciação progressiva e o princípio da reconciliação integrativa. Então, essa estratégia pedagógica é a ação prática, eu colocar isso, né, em sala de aula. Então, sou eu começar uma aula com uma pergunta, sou eu fazer um exercício do que eles entendem por recalque e trazer o conceito da psicanálise, por exemplo. E outro conceito são os organizadores prévios, né? Então, é um material introdutório apresentado aos estudantes antes do conteúdo ser aprendido. Então, quem foi meu aluno, quem foi minha aluna, isso para todas as turmas eu acabo utilizando. O primeiro dia de aula, eu não começo com conceitos. E se você falta no primeiro dia de aula, eu percebo que você tem mais dificuldade para acompanhar o resto. Por quê? Primeiro dia de aula é para eu trabalhar o meu vínculo com a turma, então é para eu fazer o olho no olho, eu faço uma roda, eu tento conhecer cada um. Claro que eu não vou gravar o nome de todo mundo no primeiro momento, mas eu pretendo aí conhecer a história, a expectativa em relação à disciplina. E também, e aí é onde entra o organizador prévio, o que eu faço nesse primeiro dia de aula? No segundo momento, eu vou vou apresentar o calendário dessa disciplina. Então, o que será abordado em cada aula? Então, eu já coloco uma sementinha do desejo daquela aula, entendeu? Então, o que vai ser esperado na aula 1 dessa matéria do conceito de aprendizagem? Eu vou abordar de modo geral o que é aprendizagem. Na aula 2, quando eu vou falar da aprendizagem de acordo com o behaviorismo, o que eu posso esperar, né? Então, eu vou apresentar os conceitos de condicionamento, entre outros. Aula 3, Piaget. O que eu posso esperar de Piaget? Como que intelectualmente a gente vai estruturando a nossa ideia dentro, né, de um campo progressivo do desenvolvimento humano, progressivo e reversível, quando se trata de Piaget. Então, eu vou dando um resumo de cada aula que esse aluno vai ter. É interessante isso, né? Dentro dos organizadores prévios, também tá o professor apresentar a parte do currículo dele, ou a professora, como no meu caso, que entrecruza com aquela matéria. O que tem a ver? No meu caso, eu apresentei na disciplina de teorias da aprendizagem a minha atuação, eu atuei durante um tempo em escola de educação para crianças com deficiência. Ali eu tinha que usar muitas estratégias, a minha atuação em escolas, a minha consultoria em escolas. Então, eu disse também qual que é a relação dessa matéria com a cadeira de psicologia escolar. Por que eles precisam aprender isso agora, sendo que depois eles vão ter Psicologia Escolar 1, Prevenção na Escola, Estágio Escolar 1, 2 e 3. Então, o que é importante entender para que você lá na frente possa atuar com isso? Então, isso é muito importante, porque aí o aluno começa a entender a pertinência daquele conteúdo. Não fica algo solto para ele, não fica aquela percepção de que ele só está matando tempo na aula, né? E tem como função estabelecer o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber. Então, é como se eu estivesse trazendo o aluno para o que ele precisa saber quando eu utilizo os organizadores prévios. A aprendizagem significativa, então, retomando aí o conceito específico, né, ela também é composta por 3 tipos, por mais 3 subcategorias, que é a aprendizagem por representações, por proposições e aprendizagem de conceito. Então, a gente vai começar pela explicação da aprendizagem de representações, que é uma aprendizagem que ocorre por meio dos símbolos, por meio de imagens também, e pelo que essa imagem ou símbolo representa, qual o significado que ela tem. Trouxe um exemplo aqui embaixo. O som da palavra significa aproximadamente a mesma coisa que a imagem e também a mesma coisa que o padrão desvinculado ao estímulo. Isso é muito utilizado, por exemplo, em séries iniciais. Quando a criança ela precisa entender a relação do som da palavra com a letra A e com a imagem. Se vocês lembram, existem até hoje métodos de alfabetização. A de abelha, aí vai ter a imagem da abelha que vai, quando a criança emite o A de abelha, ela vai vincular com o tempo, ela vai entender essa representação da imagem, da vocalização com o símbolo da letra, tá bom? Então, espero aí, com esse exemplo, ter exemplificado esse primeiro conceito. Bom, o segundo conceito apresentado também é a aprendizagem por proposições.
Posteriormente à aprendizagem por símbolo, o ser humano passa a dar significado aos símbolos e às ideias expressas. Então, quando eu entendo que a letra A ela é uma representação simbólica, que ela vocaliza o som da abelha e que a partir disso eu posso escrever outras palavras, eu começo a estabelecer relações de sentido a partir desse aprendizado, né? No caso da aprendizagem por representações, tendo uma leitura mais moderna dela, a aprendizagem por representações, por exemplo, quando eu vou apresentar um conceito muito complexo, por exemplo, vou falar de preconceitos. Eu pego um monte de meme na internet que expressa preconceito. Então, a pessoa ela consegue associar a imagem ao conceito. E aí, por exemplo, na fase das proposições, ela começa a estabelecer aí um significado ou até mesmo novos significados, né, para aquela condição de aprendizagem que eu estabeleci. E a aprendizagem de conceitos, em que o indivíduo aprende os conceitos que cada símbolo carrega interiormente. Então, eu vejo o símbolo da figura da dama. Eu entendo que é uma mulher. No segundo momento, eu faço essa proposição, mulher. No terceiro momento, eu entendo que aquele banheiro, numa sociedade binária, que aí é o conceito, né, só está localizado esse signo feminino da moça, né, com o chapéu. E eu entendo que aquilo é uma mulher e que aquilo é um banheiro feminino a partir do momento que eu entendi o conceito. Né? Eu estou numa sociedade binária em que existe banheiros femininos e masculinos. Bom, gente, essa é a primeira parte da aula sobre Ausubel. Espero ter contribuído com esses conceitos básicos e a gente volta a falar do Carl Rogers na próxima parte, na segunda parte, em breve.